Deputado Paulo Dantas para a chamada dos senhores deputados. Deputado Davi Davino. 13 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 5 de novembro de 2019, deputada. E passo a palavra ao segundo secretário, deputado Davi Davino, para a leitura da ata. Ordinária. Ata da 87ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2019, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Ivan Beltrão, ocupando a presidência, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Davi Davino Filho, Marcos Barbosa, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronalça, Jairzinho Lira, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de resolução número 42/2019, de autoria do deputado Davi Maia, concedendo a comenda Mérito Esportivo Mário Jorge Lobo Zagallo à senhora Marta Vieira da Silva, encaminhado à segunda comissão. Projeto de resolução número 43/2019, de autoria do deputado Davi Maia, concede a comenda Mérito Esportivo Mário Jorge Lobo Zagallo ao senhor Roberto Firmino Barbosa de Oliveira, encaminhado à segunda comissão. Projeto de resolução número 44/2019, de autoria do deputado Davi Maia, concede a comenda do Mérito Ledo Ivo ao senhor José Walter Tenório Lopes, Mano Walter, encaminhado à segunda comissão. Indicação número 372/2019, de autoria do deputado Davi Davino Filho. Indicação número 373/2019, de autoria do deputado Cabo Bebeto. Indicação número 374/2019, de autoria do deputado Inácio Loyola. Requerimento número 436/2019, justificativa de ausência do deputado Olavo Calheiros, nos dias 23 e 24 do 10. Requerimento número 437/2019, justificativa de ausência do deputado Inácio Loyola, do dia 31 de 2019. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres número 187. Eu acho que está o mesmo número. Não. 187, 244 e 299/2019 da segunda comissão, número 128/2019 da sétima comissão e número 296 e 298/2019 da 14ª comissão. Esgotada a matéria do expediente, não a hora do expediente, com a palavra o deputado Silvio Camelo. O orador saúda a inauguração da UPA do Jacintinho. Prossegue discorrendo sobre as ações da Secretaria de Estado da Saúde. Conclui convidando todos os senhores deputados para a cerimônia de entrega do novo equipamento de saúde. Em a parte, os senhores deputados Léo Loureiro, Cibele Moura, Davi Davino Filho, Dudu Ronalça e Cabo Bebeto associam-se ao pronunciamento parabenizando o Executivo pela entrega da UPA do Jacintinho. O senhor presidente associa-se saudando a inauguração da UPA do Jacintinho. Com a palavra, o deputado Cabo Bebeto. O orador faz elogio à atuação do cadete PM Fabrício, que durante o jogo do CSA versus Corinthians enfrentou e confrontou com sucesso uma situação extremamente perigosa de um vazamento de bujão de gás, que poderia ter sido um evento catastrófico. Sua Excelência pede aos seus pares uma salva de palmas a quem, com coragem e profissionalismo, pôs a vida em risco pela coletividade, com verdadeiro heroísmo. Em a parte, a deputada Cibele e o deputado Bruno Toledo parabenizam o cadete PM Fabrício pela sua ação. O senhor presidente associa-se elogiando o cadete PM Fabrício. Com a palavra, o deputado Davi Maia. O orador lamenta a declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro, propondo a reedição
do AI-5. Sua Excelência considera a fala um atentado contra liberdades democráticas e declara o seu firme compromisso com a defesa do Estado de Direito. Pela ordem, o deputado Cabo Bebeto considera serem muito graves os ataques dirigidos à dignidade da Presidência da República através de notícias falsas. Sua Excelência avalia que é uma questão de defesa nacional e são necessárias providências para resguardar o Presidente da República. Pela ordem, a deputada Cibele Moura repudia a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro quanto à reedição do AI-5. Sua Excelência declara seu compromisso com a democracia e conclama o governo federal a resolver as questões obedecendo ao marco constitucional. Pela ordem, o deputado Cabo Bebeto enfatiza a necessidade de respeito e responsabilidade na divulgação de notícias. Sua Excelência considera as declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro como legítima reação ante as denúncias levianas. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum. Há número legal para deliberar. São discutidas e aprovadas as indicações número 367 e 369/2019. São discutidas e encerradas discussões das indicações número 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230/2019. Encerrada a ordem do dia, passa a explicações pessoais. Com a palavra o deputado Galba Novaes. O orador saúda a inauguração da UPA do Jacintinho. Sua Excelência resiste o tremendo esforço realizado pelo governo estadual na área da saúde. Com a palavra o deputado Marcelo Beltrão. O orador parabeniza a inauguração da UPA do Jacintinho. Prossegue registrando o evento da Feira de Literatura de Marechal Deodoro. Conclui convidando todas as sessões solenes. Amanhã, para a entrega da comenda ao senhor Cláudio Lacerda e a especial da segunda-feira para debater o turismo da região sul do estado. Com a palavra o deputado Dudu Ronaldo. O orador registra agradecimento pela urgência na apreciação das indicações de sua autoria. Sua Excelência discorre sobre a importância das matérias em tela para assegurar a concessão e extensão do seguro-defesa aos pescadores alagoanos atingidos pelo acidente da Mancha do Petróleo. Com a palavra o deputado Davi Maia. O orador informa que a ministra da Agricultura anunciou que os pescadores marisqueiros serão contemplados pelo seguro-defesa. A presidência anuncia que amanhã, à hora regimental, acontecerá a sessão solene para entrega da comenda ao senhor Cláudio Lacerda. E na segunda-feira, às 9 horas, sessão especial para debater o desenvolvimento do turismo no litoral sul de Alagoas. E às 15 horas, sessão solene de outorga do título de cidadão honorário de Alagoas ao senhor Ismael Pereira. Não há mais oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça, à hora regimental, e encerra a presente. Isso é tudo, senhor presidente. Ata da sessão solene para entrega dos títulos de cidadãos honorários de Alagoas aos delegados Tiago Prado e Fábio Costa. Aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2019, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, tomam assento à mesa o deputado Marcelo Vitor, presidente, deputado Dudu Ronaldo, propositor das homenagens, deputado Paulo Dantas, delegado Antônio Carlos Lessa, diretor da Academia de Polícia, delegado Roberval Davino, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Alagoas, vereador Kelman Vieira, presidente da Câmara Municipal de Maceió, delegado Tiago Prado, delegado Fábio Costa e delegado Flávio Saraiva, secretário municipal de Segurança Pública de Maceió. No plenário, autoridades e demais convidados. São registradas as presenças dos senhores deputados Francisco Tenório, Cabo Bebeto, Gilvan Barros Filho, Flávia Cavalcante, Fátima Canuto, Ângela Garrote e da senhora secretária de Desenvolvimento Social, Olívia Tenório. O senhor presidente declara aberta a sessão para entrega dos títulos de cidadão honorário de Alagoas aos delegados Tiago Prado e Fábio Costa e convida a todos para a execução do hino nacional.
Concluída a execução do hino nacional, a presidência faz breve saudação aos homenageados e concede a palavra ao deputado Dudu Ronalds, propositor das homenagens. O orador elogia o trabalho realizado pelos homenageados na redução dos índices de violência em Alagoas. Conclui manifestando sua satisfação em ser propositor das justas homenagens. Com a palavra o deputado Paulo Dantas. O orador resiste às atuações impecáveis dos homenageados como delegados e à contribuição à elucidação de homicídios. Sua excelência sublinha que os títulos são um agradecimento pelos serviços prestados e motivo de orgulho. Conclui elogiando a atuação do governo do Estado no combate à violência. Com a palavra o deputado Gilvan Barros Filho. O orador faz um agradecimento especial pela exitosa operação policial realizada em Giraldo Pociano, conduzida pelos homenageados com profissionalismo e bravura. Conclui saudando as melhorias da segurança pública em Alagoas. Com a palavra o deputado Francisco Tenório. O orador saúda os homenageados e os êxitos alcançados no combate à violência. Sua excelência destaca os resultados para a sociedade alagoana. Conclui declarando que todos os delegados são homenageados. Com a palavra o deputado Cabo Bebeto. O orador parabeniza os homenageados pelo bom trabalho que realizam. Sua excelência destaca a liderança exercida com responsabilidade e profissionalismo. O senhor presidente concede a palavra ao delegado Roberval Davino. O orador parabeniza os delegados homenageados pelo trabalho realizado e agradece a iniciativa do deputado Dudu Ronalds. Com a palavra o delegado Antônio Carlos Lessa. O orador declara sua satisfação com a entrega dessa homenagem, que reconhece o trabalho realizado pela Polícia Alagoana. O orador elogia o profissionalismo e firmeza dos homenageados. Conclui registrando as condutas honradas e ilibadas que enchem de orgulho os alagoanos, que concedem apoio incondicional para os trabalhos que realizam. É apresentado em vídeo as biografias dos homenageados. O senhor presidente concede a palavra ao delegado Fábio Costa. O orador agradece a homenagem e a estende a toda a Polícia Civil alagoana. O orador prossegue recordando sua trajetória de vida em busca da realização profissional e pessoal. Conclui o registro da decisiva contribuição de sua família. Com a palavra o delegado Tiago Prado. O orador agradece o título de cidadão concedido, prossegue discorrendo sobre a importância da função que exerce. Conclui declarando que seu compromisso com a segurança pública de Alagoas. O senhor presidente procede à entrega dos títulos de cidadão honorário aos homenageados e convida a todos os senhores deputados para realizá-lo juntos. São entregues os títulos de cidadão honorários de Alagoas, passando às mãos dos senhores delegados Tiago Prado e Fábio Costa, que recebe os cumprimentos e felicitações. O senhor presidente convida os presentes para a execução do hino de Alagoas. Concluída a execução do hino, a presidência manifesta grande satisfação em ter os homenageados como alagoanos e saúda a carreira honrosa de delegado de polícia e a valentia dos alagoanos, e agradecendo a presença de todos à solenidade. Declaro encerrada a sessão. Isso é tudo, senhor presidente. Em discussão, as atas lidas pelo deputado Davi Davino. Não havendo quem queira discutir, considero-as aprovadas. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Ofício 298 de 2019. O assunto é prestação de contas, exercício 2015. Interessado, Tribunal de Contas do Estado. Ofício 299 de 2019. Assunto, prestação de contas, exercício de 2016. Interessado, Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Veto total número 9 de 2019. O autor é o Poder Executivo Estadual. Mensagem de número 55 de 2019, referente ao veto total ao projeto de lei de número 68 de 2019, que altera a Lei Estadual 6.161, de 26 de junho de 2000,
para dar poderes ao advogado constituído de autenticar cópias repográficas de documentos no processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Veto total de número 10 de 2019, o autor, o Poder Executivo Estadual. Mensagem de número 56 de 2019, referente ao veto total ao projeto de lei 655 de 2018, que denomina rodovia Vereador George Alves Lisboa, da L-145, do trecho compreendido entre Delmiro Gouveia e o povoado Maria Bode. Projeto de lei ordinário número 199 de 2019, autor Tarcísio Freire, dispõe sobre a prioridade para atendimento e emissão de laudos pelo Instituto Médico Legal e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 200 de 2019, o autor é o deputado Tarcísio Freire, projeto de lei que dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa para a emissão de documentos, taxa de repetências, taxa de disciplina eletiva e taxa de prova por parte das instituições particulares de ensino superior no âmbito do Estado de Alagoas. Projeto de lei ordinário de número 210 de 2019, o autor é o Poder Judiciário. Mensagem ao anteprojeto de lei TJ/L de número 10 de 2019, altera a competência da primeira e da nona varas da comarca de Arapiraca, bem como um anexo 2º da lei estadual de número 6.564, de 5 de janeiro de 2005, e adota providências correlatas. Indicação 375 de 2019, o autor é o deputado Ivan Beltrão. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho, com cópia ao secretário da Fazenda, George Santoro, solicitando que seja internalizada as disposições contidas no convênio ICMS 113 de 5 de julho de 2019, o qual confere ao Estado de Alagoas a possibilidade de isentar a energia elétrica dos consumidores integrantes da subclasse residencial baixa renda, nos termos da Lei Federal de número 12.212, de 20 de janeiro de 2010, até 100 kW/h, mensais, proporcionando conta de luz mais acessível para famílias de baixa renda, beneficiando milhares de famílias em situação de estado de necessidade em Alagoas. Indicação 376 de 2019, o autor é o deputado Inácio Loyola. Ele faz apelo aos excelentíssimos senhores, o governador do estado, Renan Filho, e ao secretário de Transporte, Mozar Amaral, e ao presidente do DR, Helder Gazaneu, no sentido de que seja efetuada a realização do programa Proestrada na cidade de Monteirópolis. Requerimento 438 de 2019, o autor é o deputado Jairzinho Lira. Requerimento 439 de 2019, a autora é a deputada Flávia Cavalcante. Requerimento 440 de 2019, autora a deputada Cibele Moura. Ela requer à mesa, na forma regimental, a retirada da coautoria do projeto de resolução de número 35 de 2019, que altera o regimento interno da Assembleia Legislativa Estadual, aprovado pela resolução de número 369, de 11 de janeiro de 1993, para dispor sobre as sessões ordinárias e dar outras providências. Requerimento 441 de 2019, a autora agora é a deputada Jó Pereira. Requerimento 442 de 2019, a autora é a deputada Jó Pereira. Ela requer à mesa, na forma regimental, uma sessão especial com o tema apresentação das ações de gestão de recursos hídricos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
para o dia 2 de dezembro de 2019, às 15 horas. Requerimento 443 de 2019, autor é o deputado Antônio Albuquerque. Tudo que consta no expediente, senhor presidente. Tem algum parecer? Deputada Ângela, Vossa Excelência é a primeira escrita à hora do expediente. Tribuna toda sua. Nos presenteie com o vosso pronunciamento, deputada Ângela. Boa tarde, senhor presidente, colegas aqui no plenário, senhores deputados, todos aqueles que nos acompanham pela internet e servidores desta casa. A exemplo do que aconteceu em outubro, a sociedade está engajada neste mês de novembro na luta contra o câncer de próstata. É a chamada campanha Novembro Azul, que chama a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de próstata e também para a saúde do homem como um todo. O câncer de próstata é grave no Brasil, porque o diagnóstico da doença tem sido feito nos pacientes em fase já avançada da doença. 1/3 das descobertas são de câncer em estado já avançado. A cada dia, 42 homens morrem em decorrência desta doença. A segunda maior causa de morte por câncer em homens no Brasil. São estimados para este ano mais de 68 mil casos. Segundo o Instituto do Câncer, ainda segundo a estimativa divulgada a cada biênio pelo INCA, deve aparecer 630 casos novos em Alagoas em 2019. Deste total, 220 pode ser contabilizado em Maceió. Além dos exames que podem ser feitos anualmente, já a partir dos 40 anos, os homens devem ficar atentos a sintomas, como urinar pouco de cada vez, urinar com frequência, especialmente durante a noite, obrigando o homem a se levantar várias vezes para ir ao banheiro. Dificuldade para urinar, dor ou sensação de ardor na urina, presença de sangue na urina, ou sêmen ou ejaculação dolorosa. Como prevenção, senhor presidente, a indicação é realizar os exames e ter uma dieta saudável, pois as atividades físicas e o bem-estar regulam melhor os hormônios e a glicemia, que podem ser fatores complicadores, além das condições genéticas. Com o tema Seja Heróis da Sua Saúde, o Novembro Azul é uma oportunidade de conversar com os homens sobre a importância de cuidar da saúde. Não só para a saúde da próstata, como também incentivar o homem a olhar mais para a sua saúde, fazer exames que podem prevenir uma série de doenças. As mulheres, culturalmente, já está cuidado, mas os homens só vão ao médico quando não se sente bem. Ter a consciência de que é preciso também fazer um check-up é fundamental. Em 2008, o Instituto Lado a Lado pela Vida foi o pioneiro em abordar questões relacionadas ao câncer no Brasil através da campanha Um Toque, Um Drible. O objetivo era promover uma mudança de paradigma em relação à ida do homem ao médico e trazer mais informação sobre a doença. O câncer é o tipo de câncer mais incidente em homens. A próstata é uma glândula localizada abaixo da bexiga, à frente do reto. Ela produz até 70% do sêmen, sendo indispensável para a fertilidade. A maioria dos casos ocorrem em homens com mais de 65 anos de idade.
Por isso, exame preventivo deve ser iniciado por volta dos 40 a 45 anos, especialmente quando há fatores de risco, como ser negro, ter obesidade e ter histórico familiar de câncer de próstata. No entanto, grande parte dos tumores crescem de maneira tão lentas que levam cerca de 15 anos para atingir 1 centímetro cúbico. Assim, muitos homens não têm nem mesmo sinais da doença durante a vida. Senhor presidente, colegas deputados, a campanha do Novembro Azul é fundamental para a prevenção desta doença que mata tanta gente, por meio de um trabalho de esclarecimento e conscientização sobre o câncer de próstata, que tem grande repercussão na sociedade. Divulguem essas informações entre os seus conhecidos e, se quiserem, coloque a fita azul do símbolo da campanha em suas redes sociais. Esse pequeno gesto pode ajudar bastante. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e que os homens desta casa se cuidem. Deputada Ângela, a nossa querida deputada Fátima quer apartear a senhora. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Parabenizar a deputada Ângela Garrote por trazer um tema tão importante como esse, do Novembro Azul. E depois que a gente sai do Outubro Rosa, onde as mulheres já quebraram o preconceito, mas é preciso quebrar também o preconceito no Novembro Azul, e que os homens realmente se previnam, vão ao médico. É muito importante isso, que a gente sabe que a prevenção ainda é a melhor solução. Então, esse tema que a gente discute tanto e a gente não se cansa de afirmar, de quanto mais cedo for detectado o câncer, mais chance as pessoas terão de cura. Então, parabéns por estar sempre a deputada atuante, principalmente na área da saúde. E que vocês todos que estão nos ouvindo, que façam seus exames de prevenção, que é o sinal de qualquer mudança no seu corpo, façam o autoexame e procurem o posto médico, o seu médico, para que a gente consiga salvar cada vez mais vidas. Parabéns, deputada, por essa, mais uma vez, por essa sua preocupação pela saúde dos nossos alagoanos e alagoanas. Obrigada, deputada. Pois não, João. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados e deputadas. Gostaria de parabenizar a deputada Ângela pela sensibilidade de trazer o tema a esta casa. Hoje é o primeiro dia do mês de novembro que temos a sessão plenária e Vossa Excelência lembra da necessidade da realização do exame. Nós estamos em pleno Novembro Azul, um mês de conscientização para que os homens busquem o exame preventivo do câncer de próstata. É importante. E dizer que, e mais uma vez aproveitar a oportunidade, deputada Ângela, e fazer um apelo ao secretário de Estado de Saúde, que com muito carinho, e com muita responsabilidade, observe a execução da emenda que foi apresentada para o tratamento oncológico, que ela foi apresentada não só para o tratamento oncológico das mulheres, mas para o tratamento oncológico como um todo, que a gente possa viabilizar cada vez mais o diagnóstico precoce e fazermos possível, a consolidação de vidas, que vidas sejam salvas, que mais pessoas tenham acesso à saúde, ao tratamento com dignidade. Então, está de parabéns, Vossa Excelência, pelo tema que traz a esta casa, na tarde de hoje. Obrigada, deputada Jó. Deputada Ângela Garrote, quero parabenizar Vossa Excelência, que sempre se posicionou aqui preocupada com as questões da saúde e é uma incentivadora da medicina preventiva. Na condição de homem, que Vossa Excelência colocou a preocupação quanto ao câncer de próstata, eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que eu já estou com todos os meus exames prontos e ao final da sessão eu levarei para o meu urologista, que é o Dr. Beto Bahia, que todos vocês conhecem, que é
foi prefeito de União dos Palmares e é o meu médico. E essa alerta de Vossa Excelência vem contribuir muito e muito para que a população masculina de Alagoas e do Brasil se preocupe exatamente acompanhar de perto essa questão da prevenção em relação ao câncer de próstata. Por coincidência, como eu disse, ao final desta sessão, eu irei ao meu médico, o doutor Beto Bahia. Meus parabéns e muito obrigado. Obrigado, deputado Inácio. E dê um abraço no nosso amigo Beto. Deputada Ângela, assim como o deputado Inácio disse, Vossa Excelência sempre trazendo o plenário dessa casa temas importantes ligados à saúde. E não é só o Outubro Rosa, que é importante, que é ligado à mulher, mas também o Novembro Azul. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência por mais um tema de extrema importância e ficar aqui na expectativa que os homens realmente realizem, assim como o deputado Inácio, o exame, porque o importante é que deixem o preconceito de lado e que se possa salvar vidas. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência por esse tema e que o Novembro Azul seja registrado com alto índice de exames de próstata para que sejam detectados, se assim tiverem, e que essas pessoas possam ter suas vidas, né, salvas, que eles possam fazer todos os exames, como é que se diz, o tratamento, e que possa salvar vidas. Então, parabéns mais uma vez a Vossa Excelência por esse tema. E que também o que for diagnosticado, de repente, encontre o médico para fazer o que for necessário, que é o mais difícil para o pobre. Só isso, senhor presidente. Deputado Davi. Pois não, Davi. Davi. Deputada Ângela, senhor presidente, queria parabenizá-la por trazer mais uma vez um tema tão importante, principalmente para a saúde do homem. E queria aqui também ressaltar uma lei que foi aprovada por esta casa e que institui a Semana Estadual do Homem, justamente para prevenir esse tipo de doença, para prevenir doenças que não têm cura, de maneira que essas pessoas, os homens, né, claramente, poderão identificá-las mais rapidamente. Através dessa lei, ela coloca para que o Estado ele possa fazer uma campanha preventiva, para que ele abra um espaço, já que o homem ele tem uma dificuldade muito grande com relação ao médico. Uma pesquisa nacional comprova que a mulher procura muito mais se cuidar, muito mais se prevenir do que o homem. E um dado também interessante é que no Brasil, em torno de 300 mil homens são identificados com câncer. E 30% desses 300 mil é câncer de próstata. Então, um tema muito importante, nós estávamos até na UPA do Jacintinho no dia 1º de novembro, que não sei se foi uma coincidência ou se foi ou intencional, que o governador Renan Filho, o governo do estado inaugurou a UPA no dia 1º de novembro, estávamos discutindo, eu e o deputado Cabo Bebeto, e quando eu lembrei a ele que era 1º de novembro, ele, como um cidadão precavido, correu logo para fazer seus exames, dando assim um exemplo, né, deputado Cabo Bebeto. Isso é muito importante, nós que fazemos parte do parlamento, da democracia, dá exemplo. Eu estou escape, né, porque eu ainda tenho 32, ainda tenho 8 anos aí pela frente para enfrentar essa labuta. Mas esse tabu tem sido quebrado através de muita propaganda. Hoje em dia as pessoas não têm mais tanta dificuldade, tem que ser enfrentado porque é um problema muito sério. Então, quanto mais rápido o câncer for descoberto, mais fácil será a cura. Então, parabéns, deputada Ângela Garrote, por trazer esse assunto no dia de hoje, e que esse mês sirva de exemplo, mas lembrando que todo ano, todos os meses do ano,
é um mês para se fazer a prevenção. Muito obrigado. Obrigado, deputado Davi Davino. E aí está o Bebeto, tão sorridente com o exame que fez, que está de gravata azul. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Ângela, deputado Bebeto ainda quer partilhar a senhora. Só para esclarecer, deputado Davi Filho, deputada Ângela Garrote, estou sorridente porque eu disse que ia fazer. O deputado Davi já adiantou, mas vou fazer ainda, Davi. Fazer porque já tive casos de câncer na família, porque a idade chega, e feliz de aquele que chega à idade, que tem que passar por isso, né? Mas sorrindo porque cuidarei da minha saúde como homem que sou, né? E isso não vai diminuir ninguém. Ninguém está livre, como eu falei no começo. Feliz de aquele que chega à idade que tem que tomar mais certos cuidados, mas certamente sairei feliz do exame por não ter nenhum problema na saúde em relação a isso. Então, só parabenizar a Vossa Excelência, deputada Ângela, por tocar nesse assunto. E também aguardarei chegar a sua data, deputado, e também farei esse anúncio, viu? Muito obrigado. Deputada Ângela, mais ninguém. Obrigado, deputada Ângela. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência é o segundo inscrito à hora do expediente. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, está na pauta do dia, senhor presidente, hoje, a votação do protocolo de intenções por essa casa do consórcio do Nordeste. Uma parte importante do processo democrático de construir um mecanismo para desenvolvimento desta região. Os consórcios não são assim uma novidade. Aqui em Alagoas mesmo, nós temos um grande exemplo que é o Conisul, que é um consórcio do litoral sul de Alagoas, que consegue agregar políticas de saúde, políticas de resíduos sólidos, que consegue comprar, deputado Cabo Bebeto, remédio 60% mais barato que as outras prefeituras. Temos também o CIGIP, que é o consórcio de iluminação pública, que já foi presidido pelo prefeito Arlindo Garrote, filho da deputada Ângela Garrote, que cuida de toda a parte de iluminação pública de mais de 70 municípios de Alagoas, entre outros grandes exemplos. Então, o consórcio não é uma novidade. Porém, essa casa tem que ficar bastante atenta ao que vamos aprovar hoje. E por isso que tanto a CCJ como a 7ª Comissão aprovaram a emenda, senhor presidente, acrescentando ao projeto de lei encaminhado pelo governador. Não estamos alterando o protocolo de intenções, até porque se fosse feito isso, teríamos que retornar a todas as assembleias estaduais. Só ficou claro qual é a intenção deste consórcio. Como participante do consórcio do Nordeste, o Estado de Alagoas deverá atuar em total respeito à forma federativa de Estado, a soberania nacional e a indissolubilidade da União, bem como dever buscar o desenvolvimento sustentável da região, através de uma maior integração entre os estados do Nordeste e as demais regiões do Brasil. No âmbito do consórcio do Nordeste, fica vedado ao representante do Estado de Alagoas o envolvimento efetivo em qualquer ação político-partidária e de cunho eleitoral que envolvam os demais membros do consórcio do Nordeste, devendo se ater a questões técnicas, burocráticas e funcionais relativos ao desenvolvimento da região, em consonância ao princípio da supremacia e ao interesse público. O representante do Estado de Alagoas, nosso governador, fica obrigado a apresentar ato formal de retirada do consórcio do Nordeste, nos casos em que sejam constatado o desrespeito aos dispostos no parágrafo 2º, o descumprimento da vedação imposta pelo parágrafo 3º, bem como qualquer outra desvirtuação de finalidades normatizadas no protocolo de intenção do consórcio do Nordeste. É importante que essa casa se atenha a esses dados, porque o que temos visto até agora, pelo consórcio do Nordeste que nasce, é justamente uma ação político-partidária. E é muito fácil de exemplificar, deputado Bruno Toledo.
Os governadores são ágeis de se encontrar, de fiscalizar, de reclamar do presidente, como foi na questão da crítica, até justa, do 13º do Bolsa Família de Pernambuco, onde o governo de Pernambuco quis passar para a população que o 13º era o governo do estado que estaria pagando. Mas o consórcio do Nordeste tem sido lento. Ao se reunir, ainda não se reuniu para uma reunião para tratar das manchas de petróleo que está em todas as nossas praias. Ainda não tivemos uma reunião, ainda não tivemos um encontro, ainda não tivemos um debate entre os 9 governadores do Nordeste, visto que todos os 9 estados foram atingidos com as manchas de petróleo. E onde está, eu pergunto a vossas excelências, onde está o consórcio do Nordeste para uma solução de meio ambiente? Onde está o consórcio do Nordeste para uma solução eficaz? Ele não existe. Por isso, para não me alongar muito, senhor presidente, eu peço a esta casa, vamos aprovar sim, como veio da CCJ, como veio da 3ª comissão, da 7ª comissão, o projeto de lei da maneira que foi pensada, que foi discutida, porque assim nós teremos um grande projeto, um grande consórcio e absteremos Alagoas das picuinhas eleitorais ora praticada. Estamos agora com um governo em divergência com os governadores. Mas e quando essa moeda voltar? Quando essa mola virar? Quando for outros polos de poder? Como ficaremos? Então peço aqui o apoio dos caros colegas para que aprovemos da maneira que as comissões aprovaram. Por unanimidade, que fique claro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado aos deputados. Deputado Bebeto quer apartar a Vossa Excelência, o ritmo frenético. O deputado Silvio também quer apartar a Vossa Excelência. Vosso pronunciamento é enriquecedor. Deputado Silvio Camelo. Deputado Silvio. Ele está passando a vez para o senhor, para Vossa Excelência. Ele está passando a vez a Vossa Excelência. O deputado Bebeto, por educação, quer que Vossa Excelência, os mais velhos, antiguidade é posto. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu gostaria de esclarecer no plenário dessa casa que a emenda que o deputado Davi Maia apresenta, essa questão do consórcio do Nordeste, ele, infelizmente, de grandes ideias que ele teve, essa eu acho que foi uma ideia infeliz, deputado. Vossa Excelência me desculpe a franqueza. Vossa Excelência quer instituir aqui o AI Maia. Eu acho que Vossa Excelência está tendo como parâmetro o que o seu presidente, o Bolsonaro, o filho dele, defenderam há pouco tempo, a volta do AI-5. Então, a manifestação por parte de um Estado, ela é delegada ao governador do Estado. Então, o governador do Estado, ele não pode participar de um consórcio e não ter o direito de se manifestar. Ele não pode ter o direito de defender o Nordeste, ele não pode ter o direito de defender o seu Estado. Então, se algum partido, ou o presidente da República, ou algum senador, ou alguma bancada federal acha que os governadores do Nordeste estão fazendo política com o consórcio do Nordeste, eles são políticos. E, exercendo a política, eles têm que defender os interesses da sua região. Isso é por demais louvável, deputado, e necessário. Eu quero dar outro exemplo aqui. Nós tivemos agora há bem pouco tempo, prometeram ao presidente da República que ele ia participar de um grande conselho financeiro mundial. Só que prometeram e não entregaram. E, em contrapartida, ele pegou uma cota de álcool e colocou à disposição do governo americano. E pela emenda de Vossa Excelência, o consórcio do Nordeste não poderia se manifestar, o governador não poderia se manifestar, porque seria uma manifestação política. No entanto, seria uma defesa dos plantadores de cana do estado de Alagoas e dos demais fornecedores de cana de todo o Nordeste, que é uma cultura que nós temos como uma das bases da nossa economia. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir vênia ao nobre deputado Davi Maia. Deputado, hoje eu tive uma satisfação muito grande de participar com Vossa Excelência no Palácio, do grande projeto do governo, que graças a Vossa Excelência, que foi o autor da lei, pudemos fazer com que o dia de hoje se realizasse, o de ontem também, com a posse do consórcio,
que está acontecendo também a região metropolitana. São os 13 municípios. Então, eu louvo até o interesse de Vossa Excelência, mas acho que, infelizmente, não podemos aprovar aqui uma mordaça em um representante maior do nosso Estado, que é o governador do Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Silvio Camelo. Mas me deixe discordar mais uma vez de Vossa Excelência. Esse consórcio, deputado Silvio, tem tudo para dar certo. Tem tudo para caminhar. Como eu disse, nós temos exemplos. Isso não é uma coisa nova, deputado Ricardo Nezinho. Nós já temos vários e vários. Tem consórcio do Sudeste, tem consórcio do Centro-Oeste, tem consórcio do Centro-Sul. Porém, você não vê nenhum ir ao embate político com o presidente. O consórcio do Nordeste é o único que toma, por ideologia, o seu principal caminho. E aqui, deputado Antônio Albuquerque, Vossa Excelência conhece muito a revista Carta Capital, uma revista conhecidamente comunista, uma revista conhecidamente defensora do tempo lulopetismo. E sabe quem foi o homenageado da primeira reunião do consórcio com o Nordeste? O senhor Mino Carta, o editor da revista Carta Capital. E ele disse o seguinte: a revista que tenho a honra de dirigir até hoje sempre entendeu o Nordeste a partir das eleições. Mostrou claramente ser um rincão especial. Um lugar onde existe uma consciência política muito claramente definida e provada pelo próprio resultado eleitoral. Isso foi no dia do lançamento do Consórcio Nordeste, deputado Bruno Toledo. Isso foi no palanque do Consórcio Nordeste. São essas atitudes que a emenda visa proteger. Não proteger declarações. Não. Proteger o povo nordestino, que não pode ser utilizado como moeda de troca entre o governador e o presidente. Proteger o povo nordestino, que não pode estar no meio deste embate. Eu quero que divulgue, eu quero que o governo se posicione contra atitudes como a redução da alíquota para o etanol do milho americano, mas que o Congresso derrubou. Agora eu também quero posicionamentos dos governadores quando tivermos problemas reais, como estamos vivendo agora. E repito, o consórcio do Nordeste ainda não se reuniu para tratar desse assunto, que é o mais eminente neste momento. Por isso, concedo agora uma parte ao deputado Cabo Bebeto. Deputado Davi Maia, obrigado pela parte. Vossa Excelência, mais uma vez, é muito claro e quero parabenizar pela propositura dessa emenda. Lamento que o deputado Silvio Camelo atribua até o presidente essa fala do AI-5. Acho que ele viu a matéria na Globo. Eu, como não assisto a Globo, assisto outros canais, eu vi que quem falou foi o Eduardo Bolsonaro e não o pai, o presidente. É isso aí que a gente precisa. E o que a gente quer no consórcio, a gente vê, como Vossa Excelência citou, que existem vários tipos de consórcio que trazem benefício. E a mordaça que a gente quer colocar no governador é que ele não fale pelo consórcio nessa questão política. Ele já tem toda a liberdade para falar como governador do Estado, e fala, e bota até faixa, Lula livre, não sei o quê. Então ele já tem liberdade até demais. Então, como o consórcio é para tratar do coletivo de uma região tida como uma região pobre, sofrida, que precisa sim ter uma relação com o governo federal, precisa sim da ajuda do governo federal, que não se tem esse posicionamento político, que a gente só tem visto isso até agora, de criticar o governo federal. Então, voto com Vossa Excelência, a emenda é muito bem-vinda, é justa, consórcio é bem-vindo, se vier realmente com a intenção de trazer melhorias públicas para essa região tão sofrida como é o Nordeste. Parabéns mais uma vez a Vossa Excelência. Senhor presidente, então mais uma vez reitero pedindo aos nossos pares, aos meus pares, que vamos tirar os nordestinos do meio desta crise institucional criada entre políticos. O povo quer solução, o povo quer resultado. Essa emenda em nada atrapalhará nem a criação, nem o protocolo de intenções, que, repito, não foi atingido, até porque a gente não quer atrasar a criação do consórcio, mas que obrigatoriamente o governador estará sobre o limite da lei, e que é ato dele, repito, fazer a saída oficial do consórcio. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, deputado. Muito obrigado pelas palavras, e fica aqui o pedido. Nós que agradecemos o pronunciamento de Vossa Excelência. Deputado Marcelo, Vossa Excelência está inscrito, porém só temos 5 minutos. Transfiro a
Vossa Excelência fica transferido para as explicações pessoais. Deputado Marcelo transferido para as explicações pessoais. Deputado Paulo Dantas para a verificação de quórum. 24 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, então inauguramos a nossa ordem do dia. O item 1 é o veto total ao projeto de lei número 7/2019, de autoria do senhor deputado Léo Loureiro, que fica assegurado às pessoas com deficiência visual o direito de receber as certidões de registro civil confeccionadas no sistema de leitura Braille. Este veto não será discutido, será apenas votado, porque já extrapolou os 30 dias da matéria na casa. Deputado Léo Loureiro. Senhor presidente, só para que eu possa fazer o encaminhamento correto, para encaminhar, gostaria de que fosse dizer sim ao projeto, visto que todo cidadão tem o direito de ter os seus documentos, e não é justo nem é possível que hoje, em 2019, uma pessoa que seja cego não tenha seus documentos aptos a que seja identificado. Então, eu peço aos nobres colegas para que derrubemos o veto do governador. Rejeitemos. Deputado Léo Loureiro, líder do PP, encaminha pelo voto sim. Para encaminhar a votação, o deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, eu gostaria de liberar a bancada na votação desse veto. Muito obrigado. Deputado Silvio Camelo, líder do governo, libera a bancada. Então, nosso painel já está funcionando. Esclareço ao plenário que, votando sim, se rejeita o veto governamental. Votando não, se mantém o veto governamental. Bom ver o deputado Davi Davino, o deputado Cabo Bebeto juntos. Figuras bonitas para um santinho. E o cabelo, ó, perceba que é o cabelo, um cabelo para um lado, deputado Paulo, e outro cabelo, um para a direita e outro mais para a esquerda. É um equilíbrio bacana. Deputado Tarcísio, como Vossa Excelência vota? Senhor presidente, não estou conseguindo aqui, mas voto sim. Sim, deputado Tarcísio vota sim. Obrigado, senhor presidente. Então, fica por unanimidade o veto rejeitado. Item 2. Era, por favor, nosso painel. O item 2 é o veto ao projeto de lei número 8/2019, da autoria do senhor deputado Léo Loureiro. Dispõe sobre a obrigatoriedade de impressão com o código Braille nas carteiras de identidade de pessoas portadoras de deficiências visuais emitidas no estado de Alagoas. O parecer do deputado Davi Maia é pela manutenção do veto. Para encaminhar, deputado Silvio Camelo, líder do governo. Senhor presidente, a orientação para a bancada é para manter o veto. De acordo com... Então, votar não. Votar não. Então, o líder do governo... Do acordo que foi firmado entre as lideranças. Ok, encaminha pelo voto não. Deputado Davi Maia, relator da matéria. Senhor presidente, é porque já existe uma lei federal que regulamenta os RGs, o registro. E por isso que o parecer foi pela manutenção do veto do governador. Tudo bem, está ótimo. Eu vi. Já estamos em votação. Quem tiver dificuldade de votar pode se expressar verbalmente, sem problema nenhum. Mantido o veto governamental. Como vota o deputado Breno Albuquerque. O deputado Breno vota não. Como vota o deputado Tarcísio Freire. Também não, senhor presidente. Vota não. Ok. Então temos 19. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, apenas para justificar a minha abstenção. Tudo bem. Que ela não vem no viés da legalidade. Ok. Porque é notório que as Assembleias Legislativas Estaduais, elas não detêm a prerrogativa de legislar sobre matéria dessa natureza, no que
fica claro que a Procuradoria-Geral, a Procuradoria do Estado, ela orienta pelo veto da matéria com absoluto fundamento, porque é exatamente assim. Mas como na mesma toada daquilo que defende o deputado Léo Loureiro, de que para os deficientes visuais os seus documentos devem ser em braille, e eu não vou discordar disso em momento algum, não podendo votar a favor, politicamente me abstenho. Apenas isso, senhor presidente. Deputado Antônio Albuquerque usa a palavra para justificar sua abstenção. Falta a votação do deputado... Não. Então fica 20 votos. Então fica mantido o veto governamental. Vamos para o nosso item 3. Veto ao projeto de lei número 050/2019, da autoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos servidores efetivos, ativos e inativos. O relator é o deputado Galba Novaes, e que é contrário ao veto. O relator opina pela rejeição ao veto. Em votação. Podemos votar. Como vota o deputado Léo Loureiro. Pois não, deputado Francisco. Só esclarecimento, presidente. Sim, é para manter o veto? Sim. Sim, rejeita o veto. Não mantém o veto. Sim, rejeita o veto. Não mantém o veto. Esclarecido. Obrigado, presidente. Ok. Encerrada a votação. Deputado Davi. Deputado Davi vota abstenção. Deputado Davi abstenção. Deputado Tarcísio, como vota Vossa Excelência? Deputado Tarcísio, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, voto não. Vota não, deputado Tarcísio. Então, encerrada a votação. Não temos mais deputados para votar. Fica, então, mantido o veto governamental. Vamos para o item 4. Apesar do sim ganhar, mas fica mantido o veto governamental porque necessita de 14. Item 4. Veto parcial ao projeto de lei número 10/2019, da autoria da senhora deputada Jó Pereira. Disciplina a instalação de empreendimentos de carnicultura de forma sustentável no estado de Alagoas e dá outras providências. O parecer da deputada Cibele Moura e opina desfavoravelmente ao prosseguimento regular do veto. Ou seja, a deputada opina contra o veto. Mas, deputado Antônio Albuquerque, líder do PTB, para encaminhar. Senhor presidente, na verdade não é para encaminhar a matéria, é para fazer um comentário acerca de como tramita o veto aqui na Assembleia Legislativa. Diz o regimento, se houver correção será mínima, mas mais ou menos assim. A votação não versará sobre o veto, e sim sobre a votação versará sobre o projeto ou a sua parte vetada, votando sim os que o aprovam, votando não os que o rejeitam. Ou seja, a referência do regimento é exclusivamente ao projeto.
De sorte que a gente nem tem oportunidade de levar em consideração o que diz o relator, o parecer do relator do veto. Ele fica, pelo regimento, absolutamente sem nenhuma influência, porque a votação versa sobre o projeto ou a parte vetada, exclusivamente sobre isso. Quando a gente aprecia o parecer, é no expediente, aprovando ou rejeitando. No entanto, o que a gente vota nesse momento é absolutamente o projeto de lei, o que deixa quase que desnecessário ou inócua a presença de um relator. Para quando a gente for proceder a nossa mudança regimental, atentarmos um pouco sobre isso. Apenas para falar um pouco desse nosso regimento, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, deputado Antônio. Deputada Jó Pereira, para encaminhar a votação. Senhor presidente, o referido veto, ele é um veto parcial ao projeto de lei que disciplina a instalação dos empreendimentos de carcinicultura no estado de Alagoas, seria a criação de camarão, simplificando e desburocratizando. É apenas um dispositivo do projeto de lei foi vetado e a razão do veto por inconstitucionalidade formal por tratar de matéria tributária. O parecer da deputada Cibele foi pela rejeição do veto, tendo em vista a emenda constitucional que nós aprovamos nessa casa, retirando da Constituição o vício de iniciativa no caso de matéria tributária. Essa foi a única razão do veto e o dispositivo apenas simplifica a licença ambiental dos empreendimentos de carcinicultura, dizendo que a única taxa que o Instituto do Meio Ambiente pode cobrar ao pequeno empreendedor é a taxa de licenciamento e mais nenhuma outra taxa. Então, eu gostaria de pedir adesão aos colegas deputados no sentido de derrubar o veto por não ser inconstitucional, porque nós recentemente nessa casa aprovamos uma PEC que possibilita tratarmos de matéria tributária. Muito obrigada, senhor presidente. Como encaminha, Vossa Excelência? Caminho pelo sim, pela derrubada do veto, tendo em vista o que foi Deputada Jó Pereira encaminha sim. Deputado Léo Loureiro, líder do PP. Também encaminha sim, senhor presidente. Deputado Léo Loureiro encaminha sim. Mais algum líder para encaminhar a votação? Deputado líder do governo não. Deputado líder do Democrata, como encaminha a vossa bancada, deputado? Bancada grande do Democratas, caminhamos sim, senhor presidente. Muito bem, deputado Davi Maia encaminha pelo sim. Então, em votação. Não temos mais. Deputado, todos votaram. Então fica rejeitado o veto governamental. Vamos ao nosso item 5. O item 5 é a votação em primeiro turno do projeto de lei número 118/2019, mensagem número 22/2019, de origem governamental. Ratifica o protocolo, dê o projeto, por favor, de intenções firmado entre os estados da Bahia, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe, para a constituição do consórcio interestadual com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável na região Nordeste. O parecer da segunda comissão, o relator deputado Galma Novaes, é pela aprovação da matéria com uma emenda em anexo. Deputado Silvio Camelo, para encaminhar a votação. Senhor presidente, eu gostaria que a emenda fosse votada em destaque, pode ser? Será, já será em destaque. Deputado Davi, para encaminhar a votação. Base no artigo 64, parágrafo 5º, o requerimento do líder tem que ser por escrito. Não, a emenda já é destacada, ele não requereu nada, já é destacada automaticamente pelo regimento. Nesse caso, ele
ele já pediu ele fez um pedido que já é o praxe. Então eu peço adiamento da matéria, senhor Já presidente. foi adiado. Então vamos lá, né? Então vamos votar, como determina o regimento, a matéria primeiro, depois a emenda, ok? Então, em votação, projeto de lei número 118/2019, ratifica o protocolo de intenções firmado entre os estados da Bahia, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe, para a constituição do consórcio interestadual com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável na região Nordeste. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Vamos apreciar a emenda. Não, cabe adiamento não, a emenda não. Não. Cabe adiamento da emenda se não tivesse sido adiado antes. Foi adiada a matéria toda. Aí, adiada a votação da matéria toda. Se tivesse votado a matéria antes e tivemos... Não. E fomos votar a emenda, e caberia sim. Adiamento da emenda, ok? No momento que você adia a matéria, os seus acessórios foram adiados também. Senão eu tinha que passar para votar a emenda. Que lógica é essa? Qual é a lógica disso? Agora, nós votamos o principal. Ninguém pediu adiamento. Aí fomos votar a emenda. Aí se pede adiamento da emenda. Perfeito? Ué, no momento que foi pedir adiamento da matéria, não permitiram nem que a matéria entrasse. Obviamente se adiou tudo. Adiou a matéria e seus acessórios. Ora, só pode pedir adiamento da emenda depois de você apreciar a matéria. Por favor. Que, primeiro, com base no artigo 164, a emenda teria que ser votada em destaque. E vai ser votada em destaque. Sim, mas teria que ser feito de requerimento. Não, negativo. É o que consta no, Não é o que consta no regimento, deputado. Não é o que consta. Este requerimento se aplica às matérias que não são votadas em destaque, são votadas em bloco. Aí você tem direito, o plenário tem direito, e através deste expediente, destacar. Mas a emenda já é destacada pelo regimento. Automaticamente a votação natural já é destacada. Questão de ordem. Quando ela passou nas duas comissões, ela incorporou ao projeto. Negativo. Ela só incorpora ao projeto se ela for aprovada na primeira discussão. Até lá, ela é uma matéria acessória. Se ela for aprovada em primeira discussão, aí ela vem na segunda discussão como redação do vencido, incorporada ao texto. Aí sim o plenário pode destacar. Senhor presidente, artigo 210. As emendas serão votadas em grupo conforme tenham o parecer favorável, entre as quais se consideram as de comissão ou o contrário. Parágrafo 2º. O destaque de parte de qualquer proposição, bem como da emenda do grupo a que pertencer, será concedido a requerimento de 1/10 dos membros da Casa, a requerimento de qualquer deputado ou por proposta de comissão em seu parecer sujeito às deliberações, o que não é o caso. Votação constitui não é o caso, não é o caso. Não é o caso do parágrafo, mas é a de baixo. Votar um projeto sobre outro em caso de apensão. Não é o caso. Apensão. Apensão é quando tem dois projetos que tratam da mesma matéria. A emenda, senhor presidente. E a emenda é votada em grupos de emenda, deputado Davi. A emenda, por exemplo, nós temos 3 emendas aditivas. Nós votaremos as emendas aditivas em grupo, ou destacada, ou destacando um artigo da emenda, por exemplo. Por exemplo, essa emenda será votada toda. Ela tem 3 artigos. Se alguém quiser destacar um artigo, aí sim se aplica o artigo 164. Onde está, para um esclarecimento, onde é que está no regimento que a emenda tem que ser votada em separado? Agora, o artigo 164... Deputado, a questão de ordem é de Vossa Excelência. Vossa Excelência que tem que apresentar os artigos. Eu estou falando. O artigo 164 diz que a emenda será apresentada, que a emenda será destacada, caso tenha uma solicitação, requerimento. É isso que eu... Tá bom. Eu vou pegar o regimento para ler para Vossa Excelência, já que Vossa Excelência não confia em mim. Pensa uma pessoa que confia em Vossa Excelência, sou eu. Nem tanto. Né? Mas tudo bem, vamos parar a votação e vamos fazer o esclarecimento. Sem problema nenhum.
Senhor presidente, artigo 210, parágrafo 2, segundo letra E, também diz a mesma questão. Senhor presidente, quando se pediu o adiamento da votação do projeto, se pediu o adiamento do projeto e das emendas. Isso já foi discutido, deputado. Então não cabe mais nenhum adiamento. Não, a discussão não é essa. A discussão é outra. Já estamos em outra discussão. A questão de ordem do deputado Davi é o seguinte, olha, nós votamos a emenda em separado ou não? Essa é a discussão. Qual é o entendimento? Que nós votamos em separado, sim. Por quê? Porque eu preciso primeiro votar o projeto e depois perguntar se o plenário aceita alterar o projeto. Porque senão, ou então como é que eu faço? Então não teria o nome de emenda, né? Sim, eu pergunto ao projeto o quê? Eu pergunto ao plenário o quê? Plenário, os senhores querem alterar o projeto que ainda não foi votado ou querem primeiro votar o projeto e alterar depois? Essa é a discussão. Aí o deputado quer que eu apresente agora o artigo que diz vota primeiro o projeto para depois votar a emenda. Não tem. Porque isso é uma construção técnica óbvia. Porque isso é o usual do plenário já. Não, é uma construção técnica óbvia. Então, como é que faz? Como é que vota? Vamos arrumar um jeito de votar. É destaque ou não é? Compreendeu o que eu quero dizer? Porque o entendimento da coordenadoria é o seguinte, olha, a emenda ela já é automaticamente um destaque. Não precisa se pedir destaque sobre ela. Agora, precisa se pedir destaque de um artigo da emenda. Olha, a emenda do deputado Davi tem 4 artigos. Mas o terceiro a gente é contra, aí tem que pedir um destaque para votar em separado, senão tem que votar em bloco. Questão de ordem, senhor presidente. Mas deixa eu responder a primeira questão primeira. Né? Esclarecer. Bom, a resposta mais plausível para a vossa questão de ordem é a seguinte, eu vou indeferir o pedido de Vossa Excelência, não há expressamente dito rito do regimento. Quando não há expressamente dito o rito do regimento, cabe ao presidente dizer o rito. Então eu vou dizer o rito. O rito é assim, nós vamos votar primeiro o projeto, aí depois de votar o projeto, nós vamos votar as emendas. Se tiver emendas modificativas, nós iremos votar em grupo. Se tiver 3 emendas modificativas, estou estabelecendo o rito. Nós vamos votar 3 emendas modificativas. Aí temos emendas supressivas. Primeiro vamos votar supressivas. Depois votas modificativas, depois votas aditivas. Em grupo. Ah, mas a gente quer votar separado. Aí tem que ter um requerimento de destaque para separar essas 3 emendas. Porque nós iremos votar em grupo. Não é o caso aqui, porque o caso só temos uma. Ok? É o caso. Estou fixando o rito. Porque quando o regimento é excelente, cabe a interpretação ao presidente. Mas sobre a minha decisão, cabe recurso. Vossa Excelência pode recorrer. Não tem problema nenhum. Senhor presidente. Então vamos votar. Sim, senhor, passar-lhe a palavra. Então vamos votar a matéria. Depois que nós votarmos a matéria, o plenário vai se debruçar sobre as alterações das matérias. Deputado, volto já a palavra a Vossa Excelência. Deputado Olavo Calheiros, por favor. Presidente, enquanto Vossa Excelência consultava o regimento, eu tinha comentado aqui com o deputado Antônio, porque aqui dificilmente Vossa Excelência ia encontrá-lo algum artigo, algum parágrafo do nosso regimento que tratasse disso taxativamente. Não é? Porque isso é uma coisa da prática parlamentar. Você vota a emenda, você vota o projeto, depois você vota as suas emendas, podendo votar conjuntamente as emendas que têm o mesmo parecer. Não é? Isso é claro, isso é da prática parlamentar. Você não pode, ao ser pedido vista a esse projeto, todos os anexos também foram dados vista, como frisou Vossa Excelência. E você não tem agora como separar o que já faz parte de um todo, porque já entrou na primeira discussão. Você não pode dar vista agora à emenda, que já teve vista dada com o projeto como um todo. Então, Vossa Excelência está certo, eu acho que a decisão deve ser essa. O regimento não ampara, nós tínhamos comentado isso aqui, porque isso é da prática parlamentar. Eu quero apenas cumprimentar Vossa Excelência pela paciência de encontrar uma forma de justificar a decisão que Vossa Excelência toma. Parabéns. Muito obrigado, deputado. Deputado Olavo Calheiros contradita a questão de ordem do deputado Davi Maia. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, na toada aqui do deputado Olavo, quero cumprimentar Vossa Excelência pelo espírito democrático.
O presidente dos colegiados, eles têm, pelo próprio regimento, a prerrogativa de interpretar, na dúvida, qual procedimento deve adotar diante desse ou daquele impasse. E Vossa Excelência já o fez de forma muito inteligente. Eu acho que o deputado Davi logra razão quando diz que a emenda merece uma votação em destaque, porque isso já diz, já preconiza o nosso regimento no artigo 164. O que é que eu entendo? Que o líder do governo perdeu o time para pedir o destaque na emenda. Se ele tivesse feito isso lá atrás, caberia, na minha interpretação, o adiamento dela agora. No momento em que ele não se manifestou por ocasião da discussão da matéria, e aí, no pedido de vistas, ficou absolutamente implícito de que não houve nenhuma separação, tem o deputado Olavo Calheiros razão. Porque se houve vistas da matéria, ela foi como um todo. Se lá, naquele momento da apreciação do trâmite, tivesse o líder do governo pedido destaque para a matéria, aí sim, agora é que nós passaríamos a apreciar a emenda, tendo e podendo sobre ela caber, inclusive, os adiamentos com base no artigo 85. Porque ela estaria destacada, ela não teria sofrido ou recebido aquele adiamento, ou seja, ela já não teria sido dado vistas ao deputado que pediu o adiamento dela naquela oportunidade. Portanto, eu acho que o líder perdeu, o líder não sei se o líder, ou na verdade o deputado líder do Democrata é quem perdeu o time de pedir ali o destaque nessa matéria. Essa é a minha interpretação, senhor presidente, sobre essa questão. Tá bom, deputado Antônio. Deputado Antônio, mas há uma confusão de fato. O líder não pediu destaque porque não tinha como. Essa matéria, quando ela foi votada, foi colocada em votação a primeira vez, ela já foi pedida adiamento. Então, não deu tempo de se fazer nada sobre essa matéria. Se nós tivéssemos votado a matéria, e aí passaríamos a votar a emenda, aí se pode pedir adiamento. Perfeito, não tem problema nenhum. Mas não deu tempo de chegar nesse ponto, porque o próprio líder Davi já pediu o adiamento de pronto. Então, obviamente, foi adiado a matéria e tantas quantas emendas tiverem para ser votadas. Senão seríamos um segundo adiamento. Seria uma Estamos falando a mesma coisa por caminhos. Não foi o culpa do líder. Não foi a culpa do líder. O fato do requerimento do líder ser verbal está correto. Sim, porque ele não está fazendo um requerimento extra-regimental. Ele está pedindo, está apenas alertando para o cumprimento de um dispositivo regimental, ou seja, o artigo 64 está nos dizendo que aquela matéria vai ser votada em destaque. E o líder não requereu isso, porque isso já é uma obrigação regimental. Perfeito. Não é o destaque propriamente dito, é a votação em separada das emendas. Exatamente. Porque se fôssemos considerar que o pedido do líder verbal estava errado, então seria indeferido o pedido dele. Mas, como se trata de uma emenda, ela já é naturalmente votada em separado. Exatamente. A emenda, por exemplo, do deputado aqui, para se ter uma ideia, ela tem pouquíssimos artigos. Até pegar a emenda que tem que botar em votação. Onde está a emenda, por favor? A emenda tem um artigo, 4 parágrafos. Poderia-se votar um parágrafo desse destacado. Não cabe mais. Por quê? Porque se alguém tiver interesse de votar ela em separado, teria que ter o requerimento aqui. É esse requerimento que o deputado Davi se vale agora. Mas de falar que a emenda não pode ser adiada porque não foi adiada ainda, porque não... Aí é forçação de barra. Mas eu passo a decidir. Vossa Excelência, deputado Davi. Deputado do Cabo Bebeto. Passa a palavra ao deputado Davi Maia, que eu vou terminar aqui o documento. Deputado Davi. Senhor presidente, vou deixar novamente eu divergir, vou lhe explicar agora por quê. Vou dar um exemplo da Câmara Federal para a gente sair daqui de um projeto maior, reforma da Previdência. O governo do presidente Jair Bolsonaro manda o PL para a comissão especial analisar. Primeiro a CCJ, depois a comissão especial. A comissão especial vai lá e retira BPC, retira a aposentadoria especial, retira tudo isso. Retirou, morreu na comissão. E manda o projeto para o plenário apreciar.
O projeto do governo modificou, houve modificação. Quem tem que retirar o destaque é o líder do governo, se não a concordar com ele, em plenário ou nas comissões. As comissões foram unânimes em acarretar a emenda. Por isso, senhor presidente, com base no artigo 164, parágrafo 5º, em conjunto ao artigo 210, parágrafo 2º, inciso 2º, letra E, a emenda está somada ao projeto. Quem tem que pedir destaque não é o autor da emenda. Não, deputado, a emenda não está somada ao projeto, não. Está, porque o projeto foi Nós não temos modificado nas como comissões, não temos senhor como presidente. votar o projeto e a emenda ao mesmo tempo, senão era ótimo. A gente apresentava um monte de emenda, aprovava tudo. O projeto foi modificado nas comissões. Quem tem que pedir destaque é quem é O contrário à emenda. projeto não é modificado em canto nenhum. Quem modifica projeto é plenário. E a vossa questão de ordem tem que ser baseada aqui, é no regimento interno. Não é na Câmara Federal. Estou baseando, eu dei o parágrafo, dei o artigo, dei dois artigos. Eu li o seu artigo, vou ler para Vossa Excelência, que diz assim: as emendas serão votadas em grupo, conforme tem o parecer favorável, entre as quais se consideram as da comissão ou o contrário. Esse é o artigo que Vossa Excelência está baseando a sua questão de ordem. Eu leio este mesmo artigo e interpreto que tem que votar separado. Esta é a minha decisão. E defiro a questão de ordem de Vossa Excelência por entender que se vota primeiro a matéria para que se depois vote as emendas. Então já votamos as matérias e agora vou colocar as emendas e contra a decisão do presidente, Vossa Excelência poderá recorrer. Irei fazer, senhor presidente. Deferido o pleito de Vossa Excelência, deputado Cabo Bebeto. Só para ficar claro, que eu lembro que já foi solicitado aqui destaque, e houve inclusive pedido de adiamento do requerimento de destaque, Claro. mas não é mais obrigatório. Não, rapaz, pelo amor de Deus. Deputado Bebeto, quando for emenda, não é destaque, não confunda emenda com destaque. Sim. Emenda ela já vota separado. Nós votamos o processo e depois votamos a emenda. O que é o destaque? É destacar algo, destacar parte da proposição. Para destacar um pedaço da emenda, por exemplo, a emenda tem 4 artigos, foi o exemplo que eu usei. Se a gente quiser destacar um artigo, aí precisa desse requerimento aí. Aí esse requerimento cabe adiamento, cabe discussão, cabe votação, são coisas independentes. A minha discussão com o deputado Davi Maia não é essa. Está havendo uma confusão. O deputado Davi Maia, com retórica inteligente que é, está confundindo, complicando para esclarecer. Eu estou votando o projeto, já votamos, ok? Matéria vencida. E agora vamos votar a emenda. Não é destaque. O deputado Silvio pediu a palavra de forma infeliz para requerer destaque que não podia requerer. Aí pronto, aí criou a crise. Porque nós íamos votar a emenda de todo jeito em separado. Só por isso. Mas está certo o deputado Silvio também. Estou com um requerimento aqui, Vossa Excelência, de destaque de votação. Certo. Artigo 220, parágrafo 2º do regimento interno. Destacar o parágrafo da emenda aditiva 01 do projeto de lei 118. Vou entregar a Vossa Excelência aí. Pronto, aí está certo. Manda para cá. Você quer destacar o quê? Quer destacar qual? O que é zero? Você quer destacar o quê? Parágrafo 1º. Requerimento de Vossa Excelência. Requerimento do deputado Cabo Bebeto para destaque do parágrafo 1º. Vou passar a palavra, sim. Tem base no artigo 164, mas não pode ser apresentado por um homem só. Tem que ter apoiamento. Mais 2. Tem que ter 1/10 da casa. Vossa Excelência tem 2. Temos 3, 4. Então o requerimento já está. Não, eu confio na assinatura dos senhores deputados. Eu confio na assinatura. Não é possível que vocês não vão assinar o processo depois. Deputado. Em discussão, o requerimento do deputado Cabo Bebeto para destacar. Vossa Excelência adiou a discussão. Oxente, e prejudicou o requerimento. Então tá bom. Então, em votação, a emenda ao projeto de lei.
Emenda do deputado Davi Maia. Vou ler a emenda. É a emenda... Emenda modificativa número 1, 2019, acrescenta o parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 1º do projeto de lei número 118/2019, que dispõe sobre diretrizes a serem seguidas na participação no consórcio do Nordeste. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a emenda do deputado. Os deputados que aprovam, lógico, estamos votando a emenda. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Ó, verificação de votação cabe toda hora. Se o deputado quiser, ele diz assim, ó, tira o meu voto. Nós temos o momento da verificação de votação, ok? Temos o momento da verificação de votação. Questão de ordem, deputado Francisco Tenório. Em havendo dúvida na votação, eu solicito a Vossa Excelência que faça a votação nominal. Votação nominal também não pode ser solicitada verbalmente, não. Não é para cumprir o regimento? Só tem que ser requerimento e com apoiamento. É simbólica. Hein? Já tá, é simbólica a votação. Senhor presidente, e qual o resultado então a ser programado? Que há uma Vou botar em votação votação de novo aqui, ó. Votação número 1. Aqui, ó, da emenda número 1, aditiva, do deputado Davi. Ele acrescenta o parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo ao projeto de lei número 118/2019. Olha, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 deputados se manifestaram contra a emenda do deputado. Rejeitada a emenda do deputado. Satisfeitos? Podemos seguir a nossa vida? Muito obrigado. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, eu costumo dizer que o nosso sistema é presidencialista. E por ser presidencialista, nós precisamos estar acostumados ou, no mínimo, respeitar esse preceito constitucional. Na dúvida, tanto é, por exemplo, que nos colegiados, quando os presidentes votam, é só quando há um empate. É exatamente para dirimir a dúvida como palavra final, sendo que, naturalmente, sobre essas decisões cabem os devidos recursos, que são naturais. O deputado Davi, por exemplo, usou, num determinado momento, um argumento que caberia como uma luva, se ali tivesse uma matéria apensada, ou seja, duas matérias com a mesma finalidade e ela tivesse sido apensada, que não é o caso de uma emenda. A emenda tem um viés completamente diferente. Agora, quando houve um pedido de adiamento, isso na minha opinião, um pedido de adiamento de um requerimento que versa sobre uma determinada matéria, se adia o requerimento, adia também a matéria. Essa é a minha opinião. Esse é o meu entendimento regimental. No entanto, foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Vossa Excelência está dizendo que o requerimento dele, ao adiar o requerimento dele, adia a emenda, a votação da emenda, deputado. Na minha concepção, sim. Mas, deputado, o requerimento é o deputado Antônio Albuquerque. O requerimento, deputado Antônio Albuquerque, é uma proposição autônoma. Exatamente. Exato. Autônoma. Mas com uma finalidade. Não. Não tem? Não, negativo, deputado. Veja só, ó. O requerimento, por isso que existem as lideranças, por isso que você precisa do acordo de liderança. O requerimento é uma proposição autônoma. Se esse requerimento sobrevive, ele influencia a votação. Se o requerimento é prejudicado, seja ele por uma derrota do plenário, ou por uma manobra regimental permitida, que é o adiamento, nós passamos para a votação. Não há esse sobrestamento automático. Na minha concepção, se ele é sobre a matéria e ele não foi rejeitado, mas apenas adiado, primeiro que ele... depois ele poderá, então, não tendo sido votado,
Por exemplo, esse requerimento que foi adiado vai ao arquivo porque está prejudicado. Lógico, o requerimento perdeu o objeto. Como é que eu apresento? Ele perdeu o objeto porque a matéria foi votada. Exatamente. Ele não teve utilidade, mas ele está sobrestado por uma manobra regimental permitida, no nosso caso, pelo artigo 85. Pois é, porque veja que coisa bonita é o direito. Veja bem, imaginemos que, no final das contas, a maioria vai vencer a minoria. Isso é um princípio republicano. Qual é a preservação que o regimento dá às minorias? É isso. É para poder procrastinar uma votação, discutir mais, para tentar o convencimento. Mas o requerimento não versa sobre a matéria, versa sobre a forma de votar a matéria. A forma de votar a matéria. E o plenário, ou um líder, retirou, não permitiu que o plenário apreciasse esse requerimento. Isso automaticamente não sobresta a votação da matéria. Compreendeu? Senão não tinha sentido ter liderança, não tem sentido, entendeu, deputado? Mas veja bem, eu sou um homem republicano. A minha missão aqui é interpretar o regimento. Alguém tem que fazer isso, porque senão fica uma presidência bêbada, entorpecida. Nós temos que dar encaminhamento. Eu já dei o meu encaminhamento, e vou disponibilizar a ata da sessão para o deputado Davi Maia, para ele produzir o recurso. Este recurso chegará ao plenário e Vossas Excelências vão decidir como querem que seja votado. Se Vossas Excelências decidirem que querem que vote primeiro a emenda... Vai criar com isso uma jurisprudência que vai ficar... Não é jurisprudência, não. Vai ficar superior ao regimento. Não. Porque vai virar uma praxe. Não, recurso, o plenário é soberano. Se a metodologia que eu estou adotando, que é uma prerrogativa minha adotá-la, que sou eu que boto as matérias para votar, e tento com o maior carinho ser o mais justo possível, mas como ser humano posso me equivocar, mas tento. Obviamente, quando há um conflito de interesses, eu vou ter que decidir. Paciência, é o ônus do cargo. Mas o deputado Davi vai recorrer. No recurso dele, ele vai dizer o seguinte: olha, eu quero primeiro votar a emenda antes do projeto. Tudo bem, os senhores vão decidir. Aí depois ele vai dizer: olha, quando pedir adiamento do projeto, esse adiamento não é automático para a emenda. Eu entendo que é, mas o recurso vai decidir. E depois ele vai dizer: olha, quando tiver um requerimento no projeto, que adiar o requerimento, adia o projeto todo. O recurso vai decidir. É simples. Eu entendo perfeitamente, e eu, como republicano, irei me submeter à decisão soberana. Por exemplo, nesse caso, eu sou absolutamente contrário à emenda. Porque o que é que a emenda quer? Que o governador do estado não se manifeste politicamente. E se o governador não puder falar politicamente, se o deputado não pode falar politicamente, nós estamos ou não na atividade política. Eu sou contra a emenda. Absolutamente contrário, claramente, à emenda por convicção. Agora, quanto à interpretação regimental, ela diverge. Nós temos de forma republicana, cada um tem o seu entendimento. Eu entendo que, como ela é uma manobra até regimental que protege a minoria, tá certo? Ela é utilizada exatamente para isso. Porque se essa emenda for votada aqui 200 vezes, ela vai ter esse placar 200 vezes. Então não vai mudar nada, absolutamente nada disso. Mas às vezes satisfaz ao político o fato de dizer adiei 2 dias, 3 dias, enfim. O que for permitido. Então é apenas uma questão de interpretação que, ao meu ver, eu, se decidisse, decidiria pelo adiamento da matéria. Respeito, Vossa Excelência. Entendeu? Mas eu entendo e tenho a obrigação de respeitar a interpretação de Vossa Excelência. Até porque nós temos um regimento que é utilizado pelo governo e pela oposição, o mesmo regimento. Por isso, cabe essa dúvida na interpretação e cabe a Vossa Excelência, como disse ainda há pouco, o ônus do cargo de ter que decidir sobre ela. Mas está fazendo de forma elegante e democrática. Meus parabéns. Tento ser. Então a minha decisão é essa: o requerimento é uma matéria autônoma, é uma proposição apartada. Se trata do requerimento, se o requerimento prosperar, prosperou. Se não prosperar, continua-se a votação. Até mesmo porque não há prejuízo nenhum, estamos ainda no primeiro turno da matéria. Então é óbvio, quando você faz uma interpretação mais ampla, você percebe que não tem lógica um requerimento obstacularizar a proposição original. Bom, é o meu entendimento, mas me submeterei ao entendimento da maioria. Deputado Bruno Toledo, deputado Chico, Francisco Tenório. Senhor presidente,
Pois não? Eu também parabenizo Vossa Excelência pela forma democrática de discutir o regimento e as interpretações em plenário. E também aceito a decisão tomada pela presidência. Mas me resguardo o direito também de dar minha opinião. Claro. E assim sendo, eu estou convicto de que, se há um requerimento sobre a mesa, a preferência do requerimento sobre a matéria, da qual ele se refere. Fizemos isso. Se há preferência do requerimento, ele teria que ser votado antes da matéria que seria a emenda. Não foi votado porque foi pedido adiamento. Se foi pedido adiamento, é um segundo requerimento de adiamento da matéria que seria votada. Não. Esse segundo requerimento seria indeferido por Vossa Excelência, se o regimento assim permitisse, ou jogado a plenário, se o regimento assim permitir. Mas ambos os requerimentos teriam que ser votados antes da matéria. Deputado, só pode adiar uma vez, ok? Se nós aceitarmos que o requerimento automaticamente adia, aí pode adiar duas vezes, pode adiar uma ou duas. Mas nós estamos adiando, senhor presidente, pode adiar uma ou trata duas. sobre a matéria. Não, uma ou duas. Eu comungo da interpretação do deputado Mas pode Albuquerque. também adiar a segunda. Sabe como pode adiar a segunda? Se for um adiamento do próprio plenário. É o único caso de segundo adiamento. Ou seja, nós fazemos um requerimento, a votação do requerimento é primeiro do que a matéria. Vossa Excelência está perfeito. Mas não permitiram que se votasse o requerimento. Porque adiaram o requerimento, retiraram, ou seja, tiraram do poder do presidente. O que é o adiamento? É o seguinte: olha, presidente, vou tirar da tua mão para você não colocar em apreciação. Foi o que foi feito aqui. Aí adia automaticamente a outra matéria? Se o regimento é taxativo a dizer que só cabe um adiamento? Presidente, eu quero acrescentar que eu também sou contrário à emenda. Sim, mas tanto eu não é que estou discutindo a emenda, não. Que votei para derrubar a emenda. Mas entendo que o requerimento, em qualquer hipótese, teria que ser votado com preferência sobre a emenda. Essa é a interpretação pessoal minha. Me subordino à interpretação dada pela presidência, até porque eu já contestei, em outra ocasião, esse tipo de manobra feito pelo governo, pela maioria. Eu já me subordinei, então sou contra essa forma de fazer. Se um dia pudermos corrigir isso, corrigiremos. Quem sabe apresentando uma emenda, um projeto de resolução que discipline essa matéria que não está no nosso regimento disciplinada. Mas, continuo dizendo, entendo que o requerimento, em qualquer situação, ele é apreciado com preferência sobre a matéria pela qual se refere. Respeito Vossa Excelência, invoco o seu testemunho e sou um homem e me convenço quando o argumento é assim, não é? Fizemos uma discussão regimental semana que vem, Vossa Excelência me convenceu. Eu não tenho, como é que se diz, vocação para déspota. Eu gosto de discutir. Este é o meu entendimento e me baseio nele. Eu pego aqui 3 ou 4 artigos do regimento e vou me basear. Mas, repito, contra a decisão do presidente cabe recurso. E eu vou me submeter ao que o plenário decidir. Se o plenário achar que deve ter 35 mil adiamentos, faz 35 mil adiamentos, não tem problema nenhum. É o plenário que está adiando. Agora, enquanto o plenário não fixar o seu entendimento, aí o entendimento é do presidente. Certo, deputado Chico? Tranquilo? Meu querido deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu comungo com o mesmo pensamento de Vossa Excelência, presidente. Eu acho que o requerimento, claro, ele devia ter sido votado, mas quando o deputado Davi Maia pediu adiamento, Vossa Excelência não poderia adiar a votação da emenda, porque se assim o fizesse, sem o requerimento ter sido aprovado, Vossa Excelência estaria adiando pela segunda vez. E não houve aprovação do requerimento. Quando não houve aprovação do requerimento, pelo fato do deputado Davi Maia ter tentado regimentalmente, fazer o adiamento da matéria sem a votação, porque poderia perder na votação do requerimento, então Vossa Excelência estaria adiando a matéria que já tinha sido adiada pela segunda vez. Então eu comungo também
Com a opinião de Vossa Não, Excelência. foi adiado uma vez. Sim, se Vossa Excelência tivesse Foi adiado uma vez. seria pela segunda vez. Aí não pode. Não pode. Só se o requerimento fosse votado. O requerimento não ter sido votado, volta não à normalidade. pode. Não pode. Concordo com Vossa Excelência. Artigo 186, matéria sobre a qual incidir adiamento de discussão ou de deliberação, requerimento de líder, partido ou bloco parlamentar, foi o caso, somente poderá ter sua apreciação adiada mais uma vez a requerimento da maioria simples do plenário. Ou seja, existe uma possibilidade de adiar uma segunda vez. Se a maioria dos senhores que estiverem aí disser assim, presidente, é para adiar. Tá bom. É essa e única possibilidade. Eu entendo assim, mas respeito às opiniões de contrário. Tem gente que pode ler o regimento e ver coisas que eu não vejo. Pode acontecer. Deputado Davi. Senhor presidente, a gente tem que saber distinguir as coisas. Pois não. A matéria é uma coisa, o requerimento do destaque é outra, sendo que o requerimento do destaque tem prerrogativa de ser analisado antes da matéria. Foi o que eu tentei fazer. O regimento está, eu aprendi isso com o deputado Francisco Tenório logo quando eu cheguei aqui nessa casa, para proteger a minoria. O pai das minorias é o regimento. E manobras legislativas existem. Perfeito. O que a oposição tentou utilizar agora foi de uma manobra legislativa para adiar a matéria, porque ainda não tínhamos números para ganhar, porque o plenário está mal convencido acerca da emenda. Certo. Então, o que foi que nós fizemos? Entramos com o requerimento, pedimos adiamento do requerimento e a matéria tem que ficar sobrestado, com base no artigo 185 e não 186. É assegurado o deferimento de plano, requerimento de líder do partido. Por quê? Porque a matéria só poderia... Mas eu não fiz isso, rapaz. Não. O artigo 185 que Vossa Excelência está invocando, eu cumpri ele. Não, quando o requerimento do deputado Cabo Bebeto. Cumpri também. Não, cumpriu, porque eu pedi adiamento e Vossa Excelência não deu. Eu adiei o requerimento. Sim, então a matéria tinha que ficar sobrestada. Negativo. Lógico, presidente. Negativo, porque aí seria um segundo adiamento. Então daqui a 2 sessões... Não é lógico. Não é lógico. Então daqui a 2 sessões... Deputado Davi, não é lógico. Eu vou lhe explicar por quê. Porque se fosse lógico, eu estava do seu lado. Porque eu fui para a escola e passei. Então eu não sou doido. Agora, eu respeito o vosso perfil, mas não use a palavra lógica, porque dá a entender que eu estou sendo indecente ao conduzir. Ao conduzir a sessão. E não é isso que eu sou. Não é lógico. O que é lógico é que a matéria não pode ter um segundo adiamento. Isso é que é lógico. De maneira alguma. Não coloque essa palavra. Então não é lógico. Lógico é o seguinte: 2 mais 2 são 4. E uma pessoa que tem juízo, raciocínio e não é interditado, sabe fazer a conta que 2 mais 2 são 4. Agora, discutir direito, discutir lei, retórica, um ponto de vista, tudo isso é normal. Agora, lógico não é. Eu desafio a qualquer um dizer que é lógico que tem aqui um requerimento que sobresta uma matéria. Não tem, porque não tem autorização regimental. Nós estamos, deputado, sob as regras do direito administrativo. E é simples, nós fazemos o que está autorizado no regimento. Se tivesse aqui no regimento, olha, se tiver um requerimento sobre matéria tal, e este requerimento não for votado, a matéria está sobrestada, a gente não estava discutindo. Presidente. É verdade. O que Vossa Excelência está construindo... Peraí. O que Vossa Excelência está construindo é um entendimento. Vossa Excelência, inteligentemente, está construindo um entendimento para convencer. Direito seu, mas não é lógico. Presidente. Se fosse lógico, não tinha discussão. A gente lia e achava esse negócio. Presidente, daqui a 2 sessões, o requerimento do deputado Cabo Bebeto volta para o plenário. Não, prejudicado. Porque não tem mais ordem, ou não tem mais objeto. Exatamente. Isso acontece quando se perde o objeto de uma demanda. Por isso que ele teria prerrogativa sobre a matéria. Não, isso é um entendimento, deputado Davi. E eu sou contra o entendimento de Vossa Excelência. E quando há entendimentos contrários, a gente vai para o juiz. E o juiz julga. E quem é o juiz? Negativo. Eu sou o juiz. Quem é o juiz é o plenário. O plenário, através do seu recurso, vai dizer que o presidente errou e Vossa Excelência acertou. Deputado Cabo Bebeto. Mas, repito, não é lógico. Se fosse lógico, eu não precisava nem de deputado. Botava aqui um monte de robô e cada robô, lógico, é algoritmo, né? Senhor presidente, a minha preocupação justamente é essa. Porque a única coisa que a gente pode fazer enquanto líder e minoria são essas ações.
seja para ganhar tempo, para convencer, para tentar melhorar a votação. A matéria já havia sido adiada, concordo com Vossa Excelência. A gente estava discutindo as emendas agora. Foi pedido destaque. E eu entendo que o pedido de adiamento da discussão do meu requerimento é natural. Mas aí rasgaram o meu requerimento. Pois é, Vossa Excelência... E a minha prerrogativa de líder, onde é que fica? Não sei, deputado. A sua prerrogativa será respeitada a todo momento. O senhor está entendendo o que eu estou querendo falar, senhor presidente? Eu entendo perfeitamente. E aí, a discussão que eu queria fazer de forma separada, quando peço destaque, ela foi prejudicada porque já foi votado. Perfeito, mas se o requerimento... Deputado Bebeto, se o requerimento de Vossa Excelência fosse derrotado, também estava prejudicado. Tá, mas eu perdi no voto, entendeu? Mas o senhor não deixou votar. Eu não deixei votar? Não. Não, eu botei para votar o requerimento, foi pedido adiamento. Não, mas não foi eu. Foi o deputado Davi Maia. Mas o deputado Davi tem a prerrogativa. Mas mas pronto, mas aí se daria o prazo para se discutir. Não. Ó, vamos lá, qual é o entendimento da presidência? Vamos assentar o entendimento da presidência, porque fica claro para que Vossa Excelência... Até porque certamente vai acontecer de novo algo parecido. Vamos assentar, vamos objetivar, concretizar, vamos transformar em concreto o entendimento da presidência, porque aí Vossa Excelência tem direito de derrubar o meu entendimento, tá bom? O entendimento da Assembleia é o seguinte, do presidente, adiado uma vez, ok? Por turno. Sim. Por turno, concordo. Porque aqui nessa casa já foi adiado uma vez nos 2 turnos, ok? Aqui, não aceito mais não, porque já foi... O meu entendimento aqui é por turno, uma vez, tá certo? Perfeito. Segundo entendimento, quando tiver um requerimento sobre a matéria, o requerimento é votado primeiro. Ou outro líder pode pedir adiamento. Ou pode pedir adiamento. Prejudicou o requerimento. Esse é o meu entendimento. E continua a votação. Continua a votação, tá certo? Vamos aguardar. Contra isso, aí eu vou pegar, viu, deputado? Não, perfeito. Aí eu vou pegar a ata da nossa discussão, com todos os meus argumentos, vou fazer chegar na mão de Vossa Excelência, mais vídeo, o que quiser. Vossa Excelência prepara um recurso, o recurso vai para a CCJ emite parecer e vem para o plenário e Vossa Excelência define aqui. Presidente, Vossa Excelência é justo. Transparência total. Queria que ficasse claro para as próximas. Transparência total. Eu estou satisfeito com esse... É o princípio da República. Com esse requerimento que eu perdi hoje, perdeu sentido para mim eu estou satisfeito. Vossas Excelências... Como diz o Matuto, deixar a baleia cortar água agora. Vossas Excelências inteligentemente criaram um argumento, mas o argumento não prosperou. Ponto. E vai chegar o momento que quem tem voto ganha e quem tem menos vai perder. É assim que funciona. Gostaria de continuarmos a sessão, senhor presidente. Vai continuar a sessão quando eu der satisfação a todos os deputados. Foi dado sobre 10 vezes. Não, mas aí. se eu dou 20, a minha obrigação é dar satisfação aos deputados. Vossa Excelência já ganhou. Parabéns. E a turma que perdeu tem o direito de chiar. Me dou satisfeito, senhor presidente. Muito Pelo menos obrigado. chiar, a turma tem que ter um direitinho. Chia e a gente vai lutando aqui, toma um café. Encerrada a nossa ordem do dia. Deputado Marcelo Beltrão com a palavra. Dá para tirar o chiado também não, né? Deixa a turma chiar. Presidente Marcelo, depois de calorosa discussão, eu peço a gentileza de Vossa Excelência me inscrever amanhã, no primeiro horário. Só queria fazer um registro do falecimento de Dr. Vitor Vanderlei, o grande patriarca, um dos patriarcas da usina Cururipe, faleceu esta madrugada. E é com profunda tristeza que a gente registra e deseja sentimento de pesar para toda a família. Assim como eu, milhares de cururipenses e cidadãos de toda a região têm o mesmo sentimento que eu. De um grande líder, uma pessoa que esteve à frente em muitos momentos da usina Cururipe. Na semana passada aqui nós fizemos uma fala para registrar também, apesar do momento desse ano, de várias empresas do setor energético ter entrado em recuperação judicial, a usina Cururipe foi campeã empresa do agronegócio pela revista Época. E tivemos hoje, Alagoas teve hoje, essa grande perda do Dr. Vitor Montenegro Vanderlei, aos 89 anos de idade, assim como o Dr. Técio foi para Alagoas um grande empreendedor e que deu exemplo de vida a muita gente. E amanhã eu gostaria que o senhor me escrevesse. Eu tenho um tema a discorrer sobre SAEB, IDEB, Prova Brasil,
Enem, e que se pudesse ter a gentileza de me inscrever na... Gostaria de ter a gentileza de inscrever vocês, mas não posso, que o regimento não permite. Tudo bem, eu chego mais cedo. Deputado Galba Novaes. Senhor presidente, senhores deputados, deputada, senhor presidente, hoje tivemos aqui, nessa reta final, uma verdadeira aula, né, sobre o regimento, uma discussão propositiva, né? Os pensamentos logicamente diferentes, faz parte da democracia, mas serve até para dirimir algumas dúvidas, e reforçar a nossa solicitação quanto à criação da comissão para adequar o regimento às modernidades jurídicas. Né? À sua disposição. Estou esperando Vossa Excelência indicar as pessoas. Para que a gente tenha realmente a definição. O que é que acontece? Em muitos momentos, senhor presidente, a gente, assim por ser um colegiado, casa de iguais, a gente, mesmo tendo que ser legalista por força de função, por força até do cargo que ocupa naquele momento, a gente flexibiliza. Eu tenho me preocupado porque, por exemplo, muitos e muitos projetos que têm chegado na Comissão de Justiça, e por isso que eu digo que a gente tem que fazer essas modificações no menor espaço de tempo possível, eles chegam capenga, alguns projetos. Eles chegam manco, eles chegam aleijado. E a gente, logicamente, como eu disse, por ser casa de iguais, e a gente querer dessa forma, até dar um prazo, ou chegar para um colega e dizer, o projeto seu está faltando isso, está faltando documento tal. A gente faz distribuição às vezes para o relator e às vezes como presidente avoca o projeto para solicitar do colega, que o colega complemente o projeto, né? Que o colega instrua o projeto para que o projeto não seja arquivado. Então, nós vamos fazer justamente isso que o senhor está colocando para todos nós. Nós vamos agir como manda a lei, como diz o regimento, e usando totalmente 100% a legalidade. Porque às vezes acontece de algum projeto estar na comissão e as pessoas pedirem a Vossa Excelência para nomear relator especial, como se aquele projeto tivesse atrasado, e o projeto está capenga, manco, faltando documentos. Então, diante disso, todos os projetos chegarem agora, logicamente nós estamos reunindo a comissão, e chegou faltando algum documento, nós vamos alijar esse processo de qualquer tipo de apreciação e devolver ou arquivar os projetos. Para que a gente não fique com isso, às vezes a gente quer flexibilizar, a gente quer ajudar, e é entendido como se a gente quisesse causar morosidade, como se a gente quisesse atrapalhar algum projeto. Então, só para avisar, sobre a questão do arquivo, nós já conversamos sobre isso, deputado. Exatamente, senhor presidente. O arquivo não se dá automaticamente, certo? Certo. São duas comissões que têm que tratar de um tema para poder arquivar um projeto. Vossa Excelência, faça assim, quando o projeto vir, como eu disse naquela outra sessão, vir com defeito, não aprecia. Não. Diga que está com defeito e... Ok, senhor defeito presidente. É defeito, tem que fazer tudo certinho. Ok, o presidente, quando faz errado, leva puxão de orelha. Que o deputado Davi me deu uma puxão de orelha aqui. Então, é a luta. O presidente sofre isso. Vossa Excelência como Vossa Excelência colocou para o deputado Marcelo, que eu também ia dizer, senhor presidente, vou me inscrever também amanhã para poder fazer um pronunciamento. Eu vou aguardar essa inscrição para se fazer amanhã, para poder fazer alguns comentários sobre uma lei de nossa autoria que foi sancionada há 90 dias atrás e que obriga as empresas prestadoras de serviço a informar previamente os dados de identificação dos funcionários designados para realizar atendimento domiciliar e de outras providências. Ou seja, internet, né, telefonia, energia, fornecimento d'água, e às vezes as pessoas chegam sem ter identificação. Então já é lei, e amanhã está fazendo 90 dias, então nós vamos solicitar do governo um trabalho pedagógico para instruir a sociedade, mostrar à sociedade que já existe essa lei e que assim os consumidores possam utilizar da mesma para fazer seus reclames, seja administrativos ou judiciais. Parabéns, obrigado, solicito que Vossa Excelência encaminhe isso ao nosso diretor de comunicação para botar no nosso... Exatamente. Nos meios de comunicação, isso é importante. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Galba Novaes. Deputado Ivan Beltrão. Senhor presidente, eu queria me solidarizar com toda a família do Dr. Vitor Vanderlei, que veio a falecer hoje.
um grande homem, empresário, e a cidade de Coruripe, não só a cidade de Coruripe, mas como o estado de Alagoas está em luto no dia de hoje. O prefeito de Coruripe decretou 3 dias de luta oficial, inclusive cancelando algumas inaugurações que iriam ter, porque todas as homenagens que o Dr. Vitor Vanderlei merece serão feitas, e eu queria me solidarizar com a família, juntar a fala do deputado Marcelo e, com pesar, abraçar a todos os familiares. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. A presidência também solidariza com a família do Dr. Vitor pelo seu passamento. Mas registra uma vida bem vivida, uma família grande, bonita, um homem que contribuiu muito para a economia alagoana. Deputada Flávia Cavalcante. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero registrar aqui também que na noite de ontem eu recebi a triste notícia de um triste acidente na L-105, onde liga a rodovia Cachoeira do Mirim à cidade de São Luís do Quitunde, aonde estava o vereador Jason Júnior, da cidade de Porto Calvo, vereador e presidente da Câmara, um jovem, né, que veio a óbito no acidente. Então, eu quero aqui me solidarizar com toda a família do vereador, presidente, o prefeito David, de Porto Calvo, decretou também 3 dias de luta oficial, e muita gente as pessoas que moram na região norte e que está na região ali do Benedito Bentes, muitas vezes usa essa estrada para cortar, para chegar mais rápido, logicamente, mas muitas vezes para sair do engarrafamento ali da região que vai até a Paripoeira. E eu fiz um requerimento ao governador, ao presidente do DR, inclusive falei ontem com o doutor Helder, para que se refaça, na verdade, toda a sinalização horizontal e vertical daquela estrada, que vai ajudar muito a evitar acidentes. Então, eu quero aqui deixar o meu abraço, a minha solidariedade a toda a família, que Deus conforte o coração da família do vereador Jason Júnior, da cidade de Porto Calvo, e desejar melhoras às 2 mulheres que também estavam com ele, que chegou em estado grave no HGE, mas, graças a Deus, estar bem. Era só isso, presidente. Muito obrigada. Da Vossa Excelência, deputada. Não havendo mais oradores inscritos, faculto a palavra a quem queira fazer uso. Deputada Ângela. Já fez. Deputado Léo Loureiro. Deputada Fátima. Deputada Jó Pereira. Não? Então tá. Então, amanhã, convoco os senhores deputados para o horário regimental. Encerro a presente sessão. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado.